Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Walter e você está no Mundo Filosófico. No vídeo de hoje nós vamos discutir sobre a Trindade. A Trindade é interessante porque ela está presente em dezenas de civilizações, culturas e religiões. Por um exemplo, o cristianismo fala do Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é a única não. Nós temos na Cabala, ou na Cabalá, que vem da origem judaica, temos também a Trindade dentro da árvore da vida, em Keter, Chokmah e Binah, que é vontade, sabedoria e entendimento. Fique tranquilo que nós vamos ter vídeos sobre isso aos montes aqui no canal. Então o objetivo aqui é só dizer que existem as trindades. No Egito Antigo, por exemplo, a gente tinha Osíris, Ísis e Horus. É a trindade egípcia. No hinduísmo a gente tem a Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. E assim por diante. Nós temos nos Vedas Sat, Chit e Ananda, que é ser, consciência e bem-aventurança. Nós temos também na teosofia o Logos inefável, o Logos manifestado e o Espírito universal. Tem também no gnosticismo, taoísmo, xamanismo. Todas as grandes filosofias ou religiões discutem a Trindade. E olhando de uma forma universal, todas elas trazem como pilares da criação de Deus. Interessante a gente estudar isso, porque na verdade a gente pode dizer que se tem de fato uma linguagem comum entre as filosofias, religiões e tradições esotéricas do mundo, se expressa nessa forma de Trindade. Assim como o Big Bang ou o início de tudo, também é possível de a gente ver que tem muitas semelhanças, como a gente viu nos vídeos da cosmogênese. Vou deixar no card aqui, é desse lado, né? Vou deixar nos cards aqui depois a nossa seleção que fala da cosmogênese. São 3 vídeos que explicam um pouco da cosmogênese, só que lá, gente, a gente fala mais abrangente. São 30 minutos, em 3 vídeos de 10 minutos aproximadamente, que exploram um pouco mais as vertentes da cosmogênese das religiões. Mas a Trindade aqui se reflete num movimento que se desdobra para a gente compreender da seguinte forma. É um ciclo de vida em 3 tempos: origem, manifestação e retorno. É uma dança sagrada, né? É uma criação, é uma sustentação, transformação. Seja na forma de deuses, princípios ou corpos sutis, a Trindade é como se fosse um mapa do cosmos e da alma. Veja que, quando a gente fala da Trimurti, que é dos nossos amigos do hinduísmo, eles falam de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a criação, Vishnu é a preservação e Shiva é a transformação ou a destruição. Então é interessante a gente entender esse princípio, porque existem outras formas de a gente falar de Trindade. Por exemplo, se a gente pensa em equilíbrio entre vontade, sabedoria e ação, ou masculino, feminino e o filho, que gera a partir dessa união, de novo a gente está falando do quê? O ser humano, ele se prospera, ele cria, ele cresce, ele se expande de que forma? Masculino e feminino, quando se unem, gera o filho. Da mesma forma. Então, é como se a gente estivesse falando daquele princípio hermético, tudo que é em cima é embaixo e vice-versa. Nós manifestamos na Terra a vida através da Trindade, Pai, Mãe e Filho, assim como o Divino também o faz. Então, no fundo, a Trindade é um símbolo universal de integração, dessa união entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, espírito e matéria, e convida a gente a transcender essa dualidade, habitar o centro onde tudo se encontra. Então, perceber que essa triade está em tudo, na natureza, no corpo, nas relações do espírito, é um passo a uma sabedoria ancestral. Importante para o despertar, né? Porque isso, inclusive, está comum em todos os povos, em todas as jornadas que a gente vai buscar, a gente vai esbarrar na Trindade. Agora, a Trindade em essência, que seria algo muito mais abrangente, seria dizer o seguinte: se a gente olhar para o ocultismo, olhar para a magia prática, olhar para a espiritualidade, a essência das coisas, a Trindade ela pode ser vista de uma forma universal de que forma? Deus é a semente. Deus ele não se manifesta na matéria. Deus é o pensamento, Deus é o verbo, Deus é a vibração. Ele cria, então, as ideias. Então toda semente é um pedaço de Deus. Porque a semente ela não é Deus manifestado, mas ela é uma possibilidade. Uma semente não plantada não vira nada. Assim é Deus. Deus não faz nada sozinho. Ele, enquanto pensamento criador, ele é apenas a planta da casa. Então na Trindade, quando a gente pensa em Logos, pensa no pensamento, pensa na cabeça da Trindade, a gente pensa na ideia da idealização, do potencial, mas sozinho ele não se manifesta. É necessário que exista a Trindade para que possa suplantar essas outras formas de pensar no divino. Então Deus pensa, ele cria, mas ele não manifesta. Então nós temos o Espírito Santo, que é a força que pega essa criação e começa a dar vida, que é a construção. A vibração, a energia, o conceito que faz esta criação sair do papel, a gente chama de forrat, que é o fogo cósmico. É o conceito que essa força inteligente e dinâmica que liga o espírito à matéria, é o agente da criação do universo manifesto. Então forrat é o filho do Pai, que é o espírito universal, e da Mãe, que é a matéria cósmica primordial.
atua como uma ponte entre o pensamento divino e a manifestação física. Então essa é uma energia elétrica vital. É o poder que organiza os mundos, que anima os átomos, estabelece as leis cósmicas. Blavatsky fala de Fohat, por exemplo. Ela fala como é o elo entre o pensamento divino e o resultado material. Então une espírito e matéria, move os elementos, atua nas 7 hierarquias que a gente vai discutir, impulsiona a evolução. Então ela é matéria, é vida e é movimento. Olha que interessante. Então nós temos aí a mãe, que é o Espírito Santo, e nós temos o filho, que é a criação, a criatura. Então veja, Fohat no hinduísmo é como se fosse algo entre Kundalini, Prana ou Shakti. No budismo é Vajra, não sei falar direito isso, tá, gente? Na alquimia hermética é o Mercúrio filosófico. No cristianismo é o Espírito Santo. Na Cabala é Ruach, que é o Espírito com movimento. Veja que tudo se manifesta através do Espírito Santo. Na teosofia, a gente fala em Fohat, são 7 raios cósmicos. Vontade e poder, amor e sabedoria, inteligência ativa, harmonia pelo conflito, conhecimento concreto, devoção e idealismo, ordem cerimonial e magia. Cada raio é uma vibração, é um desdobramento dessa luz divina Fohat. E aí elas atuam no plano mental, espiritual, físico, em todos os planos. No esoterismo a gente também diz que o Fohat é um precursor da energia quântica, dessa força vital, dessas camadas de energia sutil que a gente estuda. No espiritismo, aqueles passes que a gente faz, o passe com posição de mãos, tudo aquilo lá são campos magnéticos que vêm dessa energia de movimento. Então Fohat é uma força cósmica, que ela é viva, que movimenta, liga, anima a estrutura do universo. É uma energia inteligente, é o poder criador, é movimento ordenado, vida elétrica, é vontade manifesta. Sem Fohat, o plano divino permanece apenas potencial, ele fica uma semente. Então Fohat é a semente plantada e quando ela germina é a criatura, que é o filho. Então assim é a Trindade. O que é interessante dessa discussão da Trindade? Que quando a gente precisa manifestar algo na matéria, nós enquanto criatura, se nós não nos coligamos com a energia Fohat, nós estamos aqui no campo dos pensamentos. Então, para a gente conseguir despertar dentro de nós a criação, é ali que a gente tem que atuar, é no Espírito Santo. Então, olha que interessante que o Espírito Santo é algo que vem da nossa cultura cristã, mas é muito mais do que isso. Como eu disse, se a gente pegar a Trindade em outras tradições, em todas aparece. No xamanismo, por exemplo, eles falam do Pai, Céu, Mãe, Terra, Espírito ou Filho. Trindade. Se a gente falar no espiritismo mesmo, no esoterismo ocidental, corpo, mente e espírito. Veja que é mente e espírito. Mente é o pensamento, né? O espírito aqui é a manifestação e o corpo é a criação, né? Então, a gente tem pensamento, sentimento e vontade. A gente estuda os corpos físicos e não físicos no espiritismo como corpo, perispírito e espírito. São manifestações da Trindade nessa nossa matéria. No taoísmo também a gente fala do Tao, que é o Um, e o Yin Yang, que é a dualidade. São 3 forças. E assim por diante. Então veja que tudo se manifesta em 3. Por que então existem as figuras crísticas como Jesus que desce para trazer a mensagem? Porque Deus sozinho não se manifesta na matéria. Então tá aí o ponto que eu não concordo que Jesus é Deus encarnado. Ele é manifestação divina, mas ele não é Deus. Porque se disser que Jesus é Deus, eu estou dizendo que o pensamento vira matéria, então ele já virou Fohat. Então não tem como ele ser Deus, mas ele é uma parte, é um aspecto gigantesco de Deus. É um grande fractal divino. Então, quando desce um Cristo na Terra, uma consciência crística, é uma força divina de um pensamento maior do divino para trazer a sua mensagem através do Espírito Santo. E veja como é que Jesus nasce, como é que Maria recebe essa informação do arcanjo, diz que ela vai conceber Jesus pelo Espírito Santo, né? Olha que interessante essa concepção. E então, Arcanjo Gabriel, ele vem
para Maria e revela que Jesus nascerá no seu ventre. Eu vou ler porque ninguém tem como decorar a Bíblia, né, gente? Mas olha, eu vou pegar da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é uma Bíblia que eu gosto, porque ela a tradução dela é bem consistente. Se a gente for em Lucas 1, 26 a 31, então 26 começa. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, olha, percebe como o que a gente fala aqui faz sentido? Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando, o anjo onde ele estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. É muito bonito, né? E aí, que essa Gabriel é enviado diretamente de Deus para ela. E a mensagem dirigida a Maria, virgem de Nazaré, é prometida a José. O anúncio é que ela conceberá Jesus por obra do Espírito Santo. E Maria, com muita fé e humildade, aceita a missão. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Só uma explicação que todo anjo de Deus é uma manifestação daqueles raios de Forrate também. Então, quando a gente fala de Gabriel, a vibração que entra é a palavra de Gabriel. Gabriel é força. Por que ele é força? Porque a palavra Gabriel significa Deus é minha força. É um dos poucos anjos nomeados da Bíblia, né? Ao lado de Miguel, e em algumas tradições apócrifas tem Rafael, Uriel. Né? Então veja que interessante. Esse anúncio, Gabriel, marca o início da encarnação, né? Do momento em que o divino se torna humano. Na verdade, o divino concebe a figura humana, mas não é do divino humano, de fato. Ele apenas desce com a manifestação da sua inteligência. Então, para mim, é um dos momentos mais sagrados que a gente celebra dentro do cristianismo. No ocultismo, o arcanjo Gabriel não é apenas o anjo da anunciação, mas é o Senhor dos véus, que guia e atua nos momentos de transição entre os mundos, na encarnação, nos sonhos, visões místicas, na passagem para o além. É interessante a gente ver a beleza do arcanjo Gabriel, pois ele é o anjo que nos revela a verdadeira luz quando a gente confronta a sombra. É através de Gabriel que nós temos esta construção de a verdade de Deus perante nós. E é isso. Eu creio que para esse vídeo, gente, não ficar muito longo, eu paro por aqui. Mas sempre lembre-se, a Trindade, ela se faz da seguinte forma: pensamento divino, que é a ideia não manifestada. O Espírito Santo pega a ideia de Deus, que ele não tem liberdade para criar, mas para construir. E aí é como falamos, Brahma, que pensa, Vishnu, que constrói, o Espírito Santo, que constrói, e aí nós temos a criação humana, que é o Filho. Não só a criação humana, toda a criação, que é o Filho. Vishnu, que vem do hinduísmo, seria o Espírito Santo. E olha que interessante, a diferença da Trindade cristã para a Trindade hinduísta é que no hinduísmo Shiva é destruição, é a transformação, porque na verdade a visão da tríade, da Trimurti hinduísta ou do hinduísmo é o ciclo. No cristianismo o foco é no homem, é a visão do homem pela construção divina. Ainda que a gente leve aos céus e diga que o cristianismo tem como foco Deus, mas sobre a visão da criação. Então tudo parte do homem. Vocês podem ver que até a criação foca no homem, como se Deus fizesse tudo para o homem, né? O homem é a sua criação mais bela e tudo mais. Mas de toda forma tem a mesma história. É isso, pessoal. Então eu agradeço que vocês tenham ficado até o fim. Espero que tenha sido útil e legal esse vídeo para você. Comenta o que você achou. Tem alguma dúvida, manda pra gente. A gente sempre deixa o e-mail no canal. Pode mandar e-mail pra gente, não tem problema. Ou nos próprios comentários. Ativa o sininho aí, se inscreve. Ativa o sininho pra gente poder sempre receber notificação de novos vídeos. Compartilha com os amigos que você acha que pode interessar. Tudo isso é importante porque quando você se inscreve, comenta, participa, o YouTube entende que esse vídeo e esse canal tem relevância e vai indicando para outras pessoas e a gente fazendo uma comunidade cada vez maior e mais forte. E eu agradeço muito a sua presença, eu espero que a gente possa juntos ir construindo uma comunidade que busca ascensão, que busca luz e busca conhecimento. Nunca esqueça o que Cristo sempre disse, né? Conheça a verdade e ela te libertará. Seremos livres um dia. Muito obrigado, até a próxima, hein, gente. Fui.